Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos em paz. Eu sou o professor Gilmar Vasconcelos. É, eu acredito que a maioria já me conhece, né, aqui na escola. Eu sei que este ano a gente, com os alunos novos que chegaram aí, estamos tendo um pouquinho mais de dificuldade porque tivemos apenas as primeiras aulas e não tivemos mais encontros, não deu tempo de nós nos conhecermos. Mas tem outros alunos aí que nós já estamos há 2 anos juntos, né? Esse é o terceiro ano já que eu estou aqui na escola. Eu espero que tudo dê certo. Então, estou aqui com vocês com as turmas de filosofia, sociologia, certo? Tanto no ensino médio regular quanto nos EJAs. Então, estou fazendo esse vídeo, na verdade, porque, como vocês sabem, nós estamos passando por um período de pandemia. Como não estamos fazendo mais atividades presenciais, mas só remotas, o Estado tem aperfeiçoado a cada dia as formas e os meios de nós chegarmos até vocês, estudantes, da melhor forma possível, levando para vocês o conteúdo que é possível nesse momento, porque a gente sabe que existe um monte de fatores que contribuem para a educação, e a gente sabe que nós estamos vendo muitos fatores negativos. Então a gente tem que pensar como superar todas essas dificuldades e de alguma maneira chegar até vocês e vocês dar um retorno para nós e a gente ter de alguma maneira como chegar até vocês com conteúdo que verdadeiramente venha trazer algum aprendizado para vocês, para que a gente não perca totalmente o ano de 2020, tá bom? Então eu sei que tem muitas dificuldades, obviamente, principalmente o pessoal da noite, que eu sei que trabalha ainda. Mesmo nessa pandemia, tem muita gente que está trabalhando. Nós estamos no processo de retomada daquilo que é chamado, entre aspas, novo normal. Eu não sei nem o que quer dizer isso, eu não entendi ainda esse conceito, é um conceito novo mesmo, certo? Mas a gente está nessa caminhada aí. Então, eu vou expor aqui só um pouquinho para vocês do que a gente está pretendendo com essas novas aulas, né? Porque vocês sabem que a gente está implantando aos poucos, né? E agora a gente vai começar a ter essas aulas remotas, mas online, certo? Então, alguns professores, aqueles que se propuseram, que puderam, que tiveram os recursos, porque a gente sabe que existe um monte de fatores. Vocês podem até ver aí que eu não estou ainda com todos os recursos necessários para fazer uma aula, que está tudo improvisado, né? Um corredorzinho que tem aqui em casa, eu adaptei o espaço, né? Botei umas prateleiras aqui, fiz um espaço de estudo, montei um estúdiozinho aqui meio assim, mais ou menos, para poder ter essa possibilidade de estar dialogando com vocês. Mas muitos professores não têm esse espaço, nem tem essa desenvoltura também com as questões da tecnologia. É um processo que nós estamos aprendendo ainda. Todos nós estamos aprendendo ainda. Eu mesmo também estou adaptando ainda isso aqui. Tá bom? E eu sei que os alunos também. Tem muitos alunos que não sabem mexer nesses meios de comunicação que nós temos, né? Por exemplo, o Classroom. À noite, poucos alunos têm frequentado. Eu sei que tem toda essa dificuldade, mas nós vamos procurar superá-las, tá bom? A gente vai expor essas aulas. Essa aula que eu estou mandando para vocês hoje é só como se fosse quase que uma aula teste, só para esclarecer a vocês como é que nós vamos fazer, tá certo? Então, só reforçando, sou o professor Gilmar Vasconcelos, de Filosofia e de Sociologia, e como vocês estão vendo aí na imagem, essa imagem bastante conhecida da área da filosofia, né? Que são os filósofos gregos que estão ali pensando, estão discutindo, né? Como eles sempre faziam nas ágoras, nas praças, enfim, nos debates que eles promoviam. E uma pergunta que está aí: o que é filosofia, né? O que é filosofia? Então, nessas primeiras aulas, nós vamos fazer o que, gente? Muitos alunos tiveram as primeiras aulas conosco, mas outros alunos vieram depois, já vieram no período de tempo da pandemia, onde já estávamos tendo as aulas remotas. E alguns alunos, inclusive, entraram em turmas agora, no meio do ano. Então a gente vai ter que fazer um apanhado novamente, dentro dos eixos que nós estamos trabalhando, que foi designado pela Secretaria de Educação, certo? Questão de direitos humanos, né? Questão de educação,
Enfim, todos os eixos que nós já trabalhamos, nós vamos ampliar, porque agora nós estamos trabalhando com esses eixos bimestrais, e então nós vamos estar inserindo os conteúdos dessas disciplinas, da sociologia e da filosofia, certo? E aí nós vamos fazer um apanhado histórico disso aí. Nós vamos fazer um apanhado histórico da história da filosofia, indo lá para a Grécia Antiga. Né? Em alguns momentos, talvez até seja necessário, dentro desse primeiro momento da apresentação da filosofia na Grécia Antiga, até vermos um pouquinho como a questão da mitologia foi importante antes do surgimento da filosofia. Foi ela, a mitologia, que dominou o pensamento grego antigo, com muitos conceitos que até mesmo estavam presentes lá na mitologia de alguma maneira, né? Continuaram através da filosofia. Né? Se discute muito dentro da filosofia se de fato houve um rompimento brusco, né, total, entre o mito e a filosofia ou não. E a gente vai vendo isso aí da maneira que for possível, né, obviamente. Vamos olhar para a origem da filosofia, vamos ver um pouco lá dos pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, né? Muita gente, os alunos do terceiro ano, segundo ano, algumas vezes a gente pergunta quem foi o primeiro filósofo, e eles, muitos mesmo, citam que foi Sócrates, né? Mas não foi. Antes de Sócrates existiam os pré-socráticos, certo? E a gente vai ver lá que o primeiro filósofo, na realidade, foi Tales de Mileto. E outros que haviam no tempo dele também já pensavam antes de Sócrates as questões da filosofia. Né? O que foi que fez de fato a filosofia? Ela tentou racionalizar, né? Ela tentou, naquele momento lá, racionalizar uma explicação lógica, fundamentada na razão para os fenômenos que aconteciam na natureza. Por isso que os primeiros filósofos também são chamados os fisiológicos, ou os filósofos da natureza, né? Ou alguns até chamam nem de filósofos, chamam eles de físicos, que a palavra física, na verdade, vem de physis, do grego, que quer dizer natureza. Então, na verdade, eles estudavam os primeiros elementos, os elementos que eram primordiais para a construção de tudo aquilo que existe. Nós vamos ver, então, tudo isso em nossas aulas. Podemos responder essa pergunta também nas nossas primeiras aulas, né? Obviamente que a pergunta o que é filosofia parece ser simples, mas não é, porque é muito complexo. Nós tivemos na história da filosofia várias respostas para essa pergunta, né? Se formos falar do termo em si, a etimologia, ou seja, o sentido, o significado do texto, então, filosofia nada mais é do que a junção de duas palavras gregas: filo, que é amor ou amizade, e sofia, que é sabedoria. Então, a junção dessas duas palavras, o amor à sabedoria. Então, a filosofia não seria mais nada além do que amar a sabedoria, amar o conhecimento, amar o saber, e de estar sempre em busca, sempre perto disso. Né? Então, nós vamos ver nessas aulas esses conceitos, vamos ver depois o período clássico da filosofia, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, certo? Possivelmente um pouco da filosofia medieval, né? Onde nós vamos ver Santo Agostinho, nós vamos ver um pouquinho de São Tomás de Aquino, tá certo? E chegamos um pouco mais adiante, se der tempo, dentro desse novo calendário que nós vamos tendo, que a gente vai adaptando, a gente sabe que tem uma previsão de retorno de aulas daqui para o final do ano ainda, né? E depois vai mesclar, vai ficar um estudo híbrido, né? Enfim, da maneira que der para a gente chegar, a gente vai tentar chegar lá nos filósofos modernos e nos filósofos contemporâneos, discutindo as questões da contemporaneidade dentro da filosofia, tá certo? Da mesma maneira, nós vamos fazer lá no ensino de sociologia. E também, só para reforçar aqui, abrindo um parênteses aqui, que eu estou falando só para essas duas turmas, mas eu também ensino ciência da religião no ensino fundamental. E como esse vídeo eu vou disponibilizar para todos, tendo em vista que é um vídeo de apresentação de como vai ser, então eu gostaria também de dar essa pequena palavra para o pessoal do ensino fundamental, do 6º, 8º, 9º ano, de ciência da religião, que nós vamos estar dando continuidade também aos nossos estudos através dessa plataforma, tá certo? Trazendo para vocês alguns
alguma posição, alguma explicação dentro dos conteúdos determinados pela secretaria, e no ensino religioso com um pouco mais de abertura, certo? Nós vamos trazer as questões ligadas à religião, porque muitas pessoas olham o ensino religioso apenas como ensino de religião, mas não é ensino de religião. O ensino religioso, dentro da perspectiva das ciências da religião, não discute apenas a questão da religião em si, mas discute a questão da formação do sujeito, da formação do cidadão, né? Suas questões éticas, suas questões morais, a questões de comportamento dentro da sociedade, como ele vê o mundo e como ele constrói a si, o conhecimento de si, o conhecimento do outro, né, para uma promoção da paz, né, uma promoção da cultura da paz entre as pessoas. Então a ciência da religião é muito abrangente, e aí ela discute no campo da história, no campo da geografia, no campo da política, da ética, da filosofia de vida, enfim, é uma riqueza muito grande que a gente tem. Obviamente discutimos isso também a partir das religiões, né? Porque a religião, ela não fica restrita só à igreja. A religião está na sociedade. A religião tem um papel fundamental na sociedade. Então, fecha esse parênteses aí, e a gente vai também usar essa plataforma para o pessoal das ciências da religião. Aí só voltando à questão dando continuidade à questão da sociologia, na sociologia nós vamos fazer o mesmo processo bem parecido com o da filosofia. Nós vamos retomar lá. Aí tivemos algumas aulas ainda no começo do ano, mas é necessário nós fazermos ou refazermos, né, um apanhado daquilo que já foi dito pelos fatores que eu já disse a vocês, porque outros alunos entraram, outros já esqueceram do que foi visto no começo do ano, enfim, fazendo um apanhado ali da história da sociologia, dos primeiros sociólogos, e do seu desenvolvimento, as questões, os problemas sociais que estavam envolvidos, que fizeram com que saísse um pensamento diferente daquele tradicional, né? Iremos ver ali as teorias baseadas no positivismo, por exemplo, de Augusto Comte. Iremos ver as posições de Karl Marx, como o pensamento marxista influenciou a questão das ciências sociais, do pensamento sociológico. Emile Durkheim, nós vamos ver também. Enfim, nós vamos ver todo esse pessoal aí e tentar o máximo possível trazer, de fato, um conteúdo bom para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, nós vamos conseguindo tirar. Nós vamos colocar esses vídeos lá no Classroom, você vai poder acessar. Vamos colocar outros materiais, atividades para que vocês possam responder. Inclusive eu vou colocar uma pequena atividade, né? Hoje ainda um pouco diferenciado, certo? Porque estamos nos adaptando, mas eu vou disponibilizar para vocês um vídeo dentro dos temas que nós estamos trabalhando e uma pequena atividade para que vocês não fiquem ociosos nesse primeiro momento. Mas depois nós vamos estar fazendo através do Meet, que é uma plataforma que existe dentro do Classroom, as aulas online ao vivo, né? Estamos esperando só as diretrizes da escola e adaptação para ver como é que vai funcionar isso aí. Os alunos todos serão avisados e vai dar tudo certo, certo? Tem uma coordenação muito boa por trás dessas ferramentas, né? Na direção da escola, com todos os seus colaboradores, e vai dar certo, pessoal. Nós vamos passar por tudo isso, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.